Não, de jeito. Ele é para qualquer um, qualquer pessoa no universo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Gallagher Cast. Estamos aqui todos com a equipe de compliance. Eu sou a Débora Dantas, estou aqui com a Maria, Bernardo Gabineschi, Patrícia Godoy, também o Pedro, o Bernardo, que é o nosso head aqui da área do Brasil, e a nossa presença ilustre da Patrícia Godoy, que é a nossa diretora regional, que vai nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse tema que é super quente, que as pessoas têm muitas dúvidas, que é o canal de ética, canal de denúncia. Nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades. Vamos ver o que vai sair disso, né? Exatamente. Segure, segure, porque vai ser bom. A primeira questão para iniciar super rápido é: ao denunciar, minha identidade será revelada? Eu acredito que essa é a pergunta top 1 que todos têm a respeito desse tema. E, Patrícia, é com você, mito ou verdade? Pelo amor de Deus, lógico que é mito. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É assim. Primeira coisa, o nosso código de conduta garante o anonimato se a pessoa escolher não se identificar. Então, quando você faz uma denúncia, essa denúncia vai para um site de uma empresa terceira, para a gente não ter nem como olhar o seu IP, para a gente realmente proteger a sua identidade, o seu anonimato, se você quiser. Mas a gente sempre recomenda que a pessoa revele quem é, porque a investigação depois pode ser mais bem feita, a gente pode ir mais a fundo. Mas o importante nosso código de conduta também garante que não pode ter retaliação, né? Então, assim, a gente garante protege a sua identidade. Então, você fez uma denúncia, eventualmente, do seu gestor ou da sua gestora. Essa pessoa não vai saber que você fez essa denúncia, porque vai ser parte da investigação. A gente depois olhar tudo o que aconteceu, conversar com várias pessoas, fazer várias pesquisas para entender o que aconteceu e, por último, eventualmente, entrevistar, inclusive, o investigado ou a investigada para tentar entender melhor, mas sem falar quem você é. Pelo amor de Deus, você que fez a denúncia. Não, isso é básico. Eu tenho uma contribuição bem importante aqui para complementar o que a Patrícia falou. Mesmo no caso de uma denúncia anônima, Patrícia, é importante que o denunciante ou a denunciada fique atento à plataforma, porque pode haver uma interação da parte investigativa, do time que está por trás das câmeras, por trás da investigação, para interagir com aquela pessoa que não deseja se identificar durante o processo. Então, isso é bem importante. No momento que a pessoa protocola o pedido, vai receber um código, e ela pode eventualmente voltar, e recomendamos uma vez por semana a pessoa estar atenta à plataforma para ver qual é a interação do time de investigação. Legal. Rápido, sim, claro. Só para dizer, pessoal, que nós aqui da equipe de compliance e de privacidade, nós também não estamos acima da política. Então, caso nós sejamos denunciados, qualquer um de nós aqui, nós jamais saberemos também, devido à extrema confidencialidade do canal. Então, só para vocês entenderem que a dinâmica funciona também para a gente aqui do time. Esse ponto é fundamental. Ainda bem que você trouxe isso, porque nós somos humanos como todos, né? Como todos nós. Então, a gente também comete falhas, a gente também tem coisas a melhorar. Então, se a denúncia vier contra algum de nós aqui, ou até contra o CEO da companhia global, isso pode acontecer, a gente tem times específicos que vão fazer essa investigação e que têm a autonomia necessária para fazer uma investigação imparcial. Isso é super importante. Paty, além disso, uma visão um pouco frequente é de que as denúncias nunca dão em nada, né? Ou de que, pelo menos, as consequências delas nem sempre são notadas. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que você tocou num ponto muito bom, né? Que as consequências, eventualmente, não são notadas. Por quê? Vamos imaginar que a pessoa faça uma denúncia de assédio, por exemplo. E ninguém é demitido, então a pessoa fica com a impressão de que nada aconteceu. Mas isso é uma doce ilusão, porque quem está por trás aqui de como a salsicha é feita, a gente sabe todo o processo. Então, começa com quem recebe a denúncia, que monitora esse canal, é uma pessoa independente, inclusive independente do país, tá? Isso é feito nos Estados Unidos. A pessoa recebe essa denúncia, lê a denúncia, entende o que está sendo feito lá, envolve as pessoas que vão precisar ser envolvidas para fazer essa investigação. Então, nem sempre é a área de compliance que cuida. A área de compliance recebe, mas quem vai cuidar depende do assunto. Então, pode ser a área de cybersecurity, por exemplo, pode ser a área de privacidade, pode ser a área de employee relations, que é da área de pessoas. Pode ser várias áreas que vão fazer essa investigação, mas uma vez que compliance recebeu lá fora um departamento
com a autonomia necessária, separado do país, né, dos vários países, recebe lá, vai envolver as partes que devem ser envolvidas para conduzir essa investigação, vai ser feito um plano de investigação, esse plano de investigação é absolutamente adequado àquele caso. Depois desse plano de investigação é colocado em prática, né? Então vai fazer entrevistas, vai fazer revisão de e-mails, revisão de mensagens no Teams, revisão de máquina. Tem várias formas de a gente chegar na realidade, né, do que aconteceu. E acredite, hoje em dia a gente chega normalmente na realidade. A gente, dentro das empresas, a gente investiga indícios também. Então não só provas efetivas, mas tudo que está por trás, em volta ali. E uma vez que a gente termina essa investigação, cada reunião que é feita, cada entrevista é reduzida a termo, ou seja, se faz uma ata de reunião e com algumas conclusões ali, e depois, no final, quando analisa tudo o que aconteceu, toda essa investigação, tem um relatório que é feito. E esse relatório sempre vem com os fatos narrados, a investigação feita, os fatos que a gente conseguiu identificar na investigação, e depois as recomendações. E essas recomendações sempre vêm em uma faixa. É muito raro vir uma recomendação, nesse caso, precisa ser demissão por justa causa, por exemplo. Claro que existem esses casos, mas normalmente é uma faixa de consequências possíveis. E aí a área de compliance, a área que está conduzindo a investigação, vai fazer as reuniões com as pessoas da liderança que devem ser envolvidas nessa decisão, e aí vai ter uma conversa sobre o que vai acontecer. Só que, ainda que o que pode acontecer, né? Que as pessoas acham que não acontece nada. Pode ser uma reprimenda verbal, né? Uma advertência verbal, pode ser sentar e falar, escuta, isso daqui não se pode fazer dentro da Gallagher. Tudo vai depender das condições, do contexto que a gente achar. Então, a gente pode achar... normalmente a gente descobre se tem intenção, se não tem intenção, pelos indícios. Então, a gente vai medir essa consequência que vai ser aplicada em virtude do contexto, né, do fato, de como aconteceu. E aí então, eu estava falando, pode ter reprimenda verbal, pode ter advertência formal por escrito, pode ter demissão sem justa causa, pode ser demissão com justa causa, várias coisas. Pode ser mover a pessoa de uma área para outra. Redução de bônus, eventualmente. Redução de bônus também pode acontecer. Então, tem uma série de consequências possíveis que normalmente as pessoas não veem, né? Quem recebe, eventualmente, a advertência por escrito, vamos citando um exemplo que acontece. Somente quem recebe, e o gestor ou a gestora dessa pessoa é que ficam sabendo. Ninguém mais fica sabendo, por proteção que a gente precisa dar para os indivíduos. E o que a gente quer, na verdade, com isso, é que o ambiente mude. Então, o que quer que seja que a gente decidir que vai fazer, o objetivo final é aquela situação não pode mais acontecer. Eventualmente, uma situação substanciada, né? Uma investigação com alguma coisa que aconteceu que não deveria ter acontecido. Porque a gente quer que o ambiente mude. Então, você pode não saber o que aconteceu, mas isso não quer dizer que nada aconteceu. Muito pelo contrário. Tudo isso que eu falei aqui até agora mostra realmente esse trabalho todo que está por trás, né? E assim a gente espera conseguir mudar o ambiente. E ainda falando sobre ambiente, Paty, você mencionou, né, que o que a gente quer é uma mudança de ambiente. E aí, dando um exemplo, como se eu estivesse nesse ambiente, mas o que aconteceu não foi comigo. Eu também posso fazer essa denúncia. Claro, claro. Sem dúvida, isso é super importante, porque assim, o canal de denúncias, ou a linha ética, canal de ética, o nome que quiser, eu só queria que tirasse essa ideia, essa conotação negativa de canal de denúncias, tá? Porque o objetivo não é ser dedo duro, né? Não é isso. Essa é uma forma de as pessoas que enxergam coisas que não são legais se manifestarem para que a empresa, a liderança da empresa, fique sabendo. E aí, sabendo, a gente age. Né? Tem muita coisa que passa no dia a dia, são muitas pessoas, né, que trabalham na Gallagher ao redor do mundo, são muitas pessoas que podem eventualmente tomar decisões erradas. Todo mundo toma decisão errada, uma vez ou outra na vida. Quem nunca, né, que atira a primeira pedra. Mas essa é a ideia. Se você viu alguma coisa que aconteceu com outra pessoa, mas você viu e não se sentiu confortável, achou que era uma situação ruim, conta pra gente. E esse é um canal protegido. Acho que esse é o ponto, né? Com certeza. Esse canal, ele é para você se sentir à vontade.
mesmo que depois a gente chegue à conclusão que não aconteceu ali, sei lá, talvez teve um exagero na maneira como você enxergou o que aconteceu, pode acontecer isso. Mas a ideia do canal é você fazer esses relatos de boa fé. Alguma coisa errada não aconteceu. E isso tem uma série de situações que podem ser erradas, mas assim, você sentiu lá dentro, aquele desconforto, não foi legal isso daqui. A gente recomenda que você faça, sim, o relato para a gente poder agir. A gente também não quer, por outro lado, que você deixe de agir, que você também não deixe de contribuir. Você terceiriza o problema para a área de compliance ou para as áreas que fazem essa investigação. Não é isso. A gente não quer que você saia investigando, isso de jeito nenhum, porque a gente tem gente especializada para fazer isso. Mas a gente quer que você seja responsável também pelas suas ações. Então, viu alguma coisa? Fala com a pessoa, às vezes a pessoa não percebeu, né? Dependendo da situação, lógico. Um ponto legal também para contribuir é a questão das investigações, né, Patrícia? Muita gente pergunta, todas as investigações são realmente apuradas ou são só algumas? Como é que o time de compliance se movimenta nesse processo? E nós aqui, como somos profissionais na área e trabalhamos há muito tempo já com isso, podemos garantir 100% com certeza. Todos os casos são definitivamente investigados, concluídos, passamos pelo processo, como a Patrícia descreveu, início, meio e fim, com relatório final e recomendações. Então, pode parecer para algumas pessoas que nada está sendo feito ou que a denúncia foi feita e se esvaziou, mas muito pelo contrário, as coisas estão atuando nos bastidores. Isso aí. Muito legal, Paty, B. Tudo que a gente falou até agora envolve muito a palavra proteção, né? Proteção ao relatante, a pessoa que está trazendo uma informação à tona para que a liderança tome ciência. Mas uma pergunta que muita gente tem também é do lado a pessoa que é denunciada, né? O denunciado. Essa pessoa, ela tem proteção? No que existe um relato, ela automaticamente é considerada culpada? Como que isso acontece? Jamais, pelo amor de Deus, não. A gente não vive aqui na caça às bruxas, de jeito nenhum. O que a gente quer é que realmente todas as pessoas sejam protegidas. E, na minha experiência profissional, aí eu posso falar minha antes de Gallagher, inclusive, na minha experiência profissional, eventualmente acontecem denúncias de má fé, ou acontecem denúncias que a pessoa fez de boa fé, mas, de fato, aquilo não teve essa conotação toda negativa que a pessoa achou. Enfim, para isso que serve a apuração, né? Por isso que a gente é tão rigoroso em ter gente com autonomia para fazer essa apuração, essa investigação e a apuração, e para chegar também na conclusão do relatório com recomendação que faça sentido, né? Então, não, claramente existe a proteção da pessoa que foi denunciada também, não só por razões legais de cada país, todos os países protegem, né, as pessoas em geral protegem os funcionários também disso, mas é muito além do que é juridicamente obrigatório. O que a gente quer aqui com o nosso approach para o canal de denúncias é que seja realmente um espaço de acolhimento para a gente conseguir melhorar o ambiente da empresa. Então, a gente não vai melhorar ambiente nenhum de empresa se a gente considera o denunciado automaticamente culpado, muito pelo contrário. Um ponto legal também, falando de investigação, Patrícia, que é um desconhecimento talvez de muitas pessoas, é até onde vai o processo e o limite do investigador, ou desse grupo operacional. Não é discricionário, não é algo que vai além daquelas fronteiras, ou seja, há um limite. Ou seja, se você tem um plano de ação logo no início, você vai se limitar a ele. Portanto, vamos supor um exemplo aqui, estamos fazendo uma investigação nos e-mails. Eu não vou fazer investigações dos e-mails desde o dia 1 da pessoa, e sim do período que é o meu alvo, se isso for o escopo da investigação. Então, isso é muito importante também, o time conhecer que nós não vamos além daquilo que nos é dado como autoridade para poder fazer a investigação, partindo de um processo justo, ético, para todos aqueles que fazem parte do próprio contexto da investigação. E até essa revisão de e-mails, reforçando, né? Essa revisão de e-mails, ela é uma revisão limitada. Não é que a gente vai passar a ler todos os e-mails das pessoas, mesmo porque isso seria impossível. Seria absolutamente inviável, né? A gente precisaria de 500 mil pessoas para fazer isso. Não, não é isso. A gente vai focar em busca por palavras-chave, usando a inteligência artificial agora também, né, que nos ajuda, para identificar assuntos que sejam relacionados àquela denúncia. Eu queria também dar uma contribuição rápida. Pelo que vocês perceberam, nós temos um longo processo de investigação, então são muitas pessoas trabalhando nisso, são várias entrevistas, são vários documentos,
E é um projeto sério, é um workflow muito sério. Então, portanto, só para vocês tomarem cuidado com algumas denúncias que, porventura, não sejam tão graves. Tá? Então, muitas vezes você ali gerou algum desconforto na equipe, ou você desentendeu com um colega, talvez não seja o canal apropriado para esse momento. Talvez uma conversa, sentar e conversar com esse colega, ou até mesmo sentar e conversar com esse gestor, entender o ponto dele. Como a Paty disse, né? Todos nós acordamos, temos dias ruins, né? Ter um dia ruim não necessariamente envolve uma denúncia grave, né, Paty? Então, muitas vezes, a conversa resolva. Então, só para definir que, como tem muita gente nesse processo, como é um processo muito trabalhoso e muito custoso, é um processo que envolve ali denúncias sérias. Então, sempre antes de você agir também, é importante você fazer essa parametrização do que pode ser levado ou não para o canal. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente está sempre à disposição, qualquer um de nós, aqui ou fora, não interessa, a gente está à disposição para tirar a dúvida mesmo, se é um caso de denúncia, se não é, se você se sentir confortável, né? Porque, eventualmente, se você quiser ir direto para o canal de denúncia, pode, está disponível e está lá, enfim, é resguardado, né? Mas a gente está à disposição para conversar, para explicar, para tirar dúvidas. Às vezes é só assim, vamos tomar um café? Eu preciso, terapia. A gente gosta de falar que a gente é meio terapeuta também. Eu me recordo de um caso que um colega, anos pregresso, esse colega veio até mim e falou, olha, eu sei que tem o canal, eu sei que ele é seguro, mas eu quero falar com você. Pode ser. As portas fechadas. E eu acho isso muito legal também, a pessoa se sentir no meio do canal confortável a ela para fazer a denúncia, né? Claro. Paty, na prática, se eu quiser denunciar alguma coisa que eu acho que esteja errada, quais são os requisitos? Eu preciso ter provas concretas para denunciar? Eu preciso levantar os elementos comprobatórios? Ou eu vou no canal de denúncias e explico a situação que eu presenciei, que está me preocupando e que eu acho que o compliance precisa ter conhecimento? Tá, eu acho que a gente não quer que você saia investigando, porque assim, se você que não está na área específica, que é preparada para isso, se você sai investigando, pode gerar fofoca, pode gerar tanto problema, pode gerar responsabilização para a empresa também por deixar você fazer isso. Então, assim, não faça, deixa que a gente faz. Mas você não precisa ter provas cabais para trazer. Porque dentro de empresa, quando a gente pensa num processo judicial, né, de alguém acusado de homicídio, por exemplo, o processo é muito mais formal, fechado e limitado. Dentro da empresa, a gente vai atrás de muito mais coisa. A gente tem muito mais flexibilidade, é um processo que respeita os direitos e garantias legais de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco mais de flexibilidade de ir atrás de outros indícios também. E, muitas vezes, a gente acaba não tendo assim, um fato, assim, uma prova cabal, mas a gente tem uma série de indícios em volta do caso que levam à conclusão de que isso provavelmente aconteceu. Então, dependendo do peso desses indícios, a gente consegue também tomar ação necessária para aquele ambiente mudar. Então, a pessoa não precisa ter todas as provas, não vá atrás das provas, mas venha para o canal, venha para a gente vai fazer as perguntas também para ver até que ponto você pode nos ajudar, né? Isso é importante. Eu acho que foi falado aqui também de responsabilidade. E falamos também aqui da responsabilidade das pessoas que estão fazendo a denúncia ou fazem parte desse processo. Então, por exemplo, uma testemunha, guardar confidencial aquilo que é discutido no momento da entrevista, não comentar com os colegas, isso faz parte de um processo ético e também de um resultado eficaz para que a gente possa chegar ao melhor resultado para aquela investigação. Quantos exemplos a gente já viu, né, Patrícia? Vira uma bola de neve, colegas falando nos corredores, fui entrevistado, fui perguntado. Então, isso não é favorável ao processo investigativo, então a gente sempre coloca, temos responsabilidade do time de cá, mas também do time que está participando do processo. De cada um de nós, né? Porque aí eu acho que é uma responsabilidade individual mesmo, porque existe uma responsabilidade, acho que, da empresa por criar um ambiente em que a confiança exista, né? Confiança seja no canal, seja em cada uma das áreas, com as suas respectivas atribuições, mas isso também envolve a autorresponsabilidade. Eu vou ser responsável na hora que eu vou fazer uma denúncia, eu vou ser responsável na hora que eu vou responder. Quando eu converso com um investigador, por exemplo, quando eu responder as perguntas, eu tentar diminuir um pouco opiniões e ir mais a fatos objetivos que aconteceram. Conta de maneira objetiva. Se você se emocionar, isso às vezes acontece, tá? Quando a gente está numa investigação, numa entrevista, seja do investigado, seja do
da pessoa que está como testemunha, ou às vezes, até do denunciante também, é muito comum, dependendo da situação, a pessoa se emocionar. E isso está certo, isso faz parte. É humano. É humano. Mas sempre lembre dessa responsabilidade, não só você com você mesmo, mas você com os seus colegas todos, inclusive com o investigado, né? E você com a empresa também. E do nosso lado, a gente garante que a nossa responsabilidade como empresa vai ser, pelo menos a gente vai buscar isso, né? No melhor da nossa capacidade. Com certeza, Paty. E aí uma questão que eu acredito que apenas as pessoas de compliance sabem, as pessoas de fora talvez, os outros funcionários da companhia talvez não tenham conhecimento disso. O canal de ética, ele é apenas para funcionários? Não, 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 de jeito. Ele é para qualquer pessoa no universo pode fazer uma denúncia. Por quê? Existe uma regulamentação de empresas de capital aberto nos Estados Unidos, né, como é o caso da nossa, que exige ter um canal de denúncias aberto. Mas a gente vai muito além da obrigação legal, porque a gente realmente entende isso como uma ferramenta para a empresa conhecer o que não está dando certo, né? O que não está legal, para a gente poder agir. A gente tem lá o The Gallagher Way, né? Os 25 princípios lá que a gente fala tanto. Esses 25 princípios foram pensados lá em 1984, quando eles iam abrir o capital, mas foram pensados porque isso era o que a empresa, era com os quais a empresa se identificava. Isso é a Gallagher, isso é parte essencial da Gallagher. Como é que a gente vai fazer isso acontecer em 130 países, ou sei lá onde que a gente esteja, né? Ainda que seja num país que a gente não esteja, mas faça negócio lá. Como é que a gente garante isso? É muito difícil, porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com backgrounds diferentes. Então, os 25 princípios, eles precisam ser praticados, né? É um exercício de cada um de nós e é um exercício da empresa também. Então, o canal é aberto para qualquer um, de dentro ou de fora da empresa, fazer uma denúncia. Quer ver um exemplo que eu lembrei aqui agora? Eu, em outra empresa, mas podia ter sido aqui. A gente recebeu uma denúncia de uma pessoa, de um terceiro, que estava querendo fazer negócio com a empresa, estava querendo vender, fornecer bens para a empresa, e a área de compras de dentro da empresa estava vetando essa empresa de entrar por várias formas possíveis quando essa empresa oferecia o melhor preço do serviço. E naquele outro caso, né, de outra empresa, enfim, mas a gente foi atrás e tinha base, porque tinham coisas erradas acontecendo na área de compras. A área de compras, algumas pessoas estavam privilegiando amigos. Conflito de interesse, que a gente não falou de falar de conflito de interesse, mas é essencial para nós falar sobre conflito de interesse, que é uma fonte inesgotável de problemas, né? Então, assim, por isso também pode acontecer de a gente ter que ter denúncia de fora, querer receber denúncia de fora. E aí, Paty, você tocou num tema que eu acredito que outras pessoas também não saibam que é exatamente o que é um conflito de interesses, né? Muitas pessoas, a gente escuta muito esse termo, mas o que define, qual a frase prática que fala isso é um conflito de interesse? Então, vamos lá. Antes de ir para a frase, mas eu acho que explicando o contexto para todo mundo conseguir entender sem precisar gravar nada, né? Quando a gente está aqui na empresa, a gente é pago para representar os interesses da empresa, né? Então, eu aqui, como na função de Head de Compliance da região, eu estou aqui para cuidar que os 25 princípios lá sejam garantidos, que a gente cumpra as leis, que a gente cumpra as normas, as nossas políticas e tal. Quando eu estou nessa ação, pensando em o que eu vou fazer, como eu vou tomar decisões para conseguir cumprir a minha função aqui dentro. Quando eu estou nessa função, eu não posso, nós somos humanos, mas eu não posso pensar nos meus interesses privados. Então, por exemplo, eu tenho, vamos imaginar escritórios de advocacia. A gente muitas vezes contrata escritórios de advocacia para ajudar nas investigações também. Eu vou contratar o escritório da minha amiga. Não. Esse não é. Eu posso ter um conflito de interesses aí. É uma amiga. Será que esse escritório é o escritório certo para fazer esse trabalho? Então, assim, independentemente de ser amiga ou não ser amiga, eu preciso analisar se é o escritório mais apropriado para os interesses da empresa. Então, o conflito de interesses é isso, entre os meus interesses particulares, privados,
e os interesses da empresa, existe um hiato aí, um conflito, né? E nesse caso, mas pode ser, eu falei de exemplo de fornecedor, mas pode ser, eu tenho interesse porque eu tenho participação societária numa outra empresa e essa empresa eventualmente pode fazer alguma parceria com a Gallagher. Pode ser, nossa, tantas coisas diferentes, pode ser eu resolver fazer eventos para convidar clientes para eventos, mas eu só convido os clientes que são meus amigos. Eventualmente, né, temos muitos exemplos. E aí, Paty, dando exemplos mais de operacionais, né, que são exemplos também que eu tive na minha vida como compliance e também gerindo canal de denúncias. Muitas vezes o colaborador ele está lá no ambiente de trabalho dele, no horário dele, desempenhando as funções dele e ele começa a vender roupas dentro da companhia. Tá? Pois é. Ou então ele faz uma consultoria e ele não avisou a Gallagher que ele faz isso e ele usa o notebook da Gallagher para fazer isso. Isso também é um conflito de interesses, porque naquele momento você está pensando primeiro em você e primeiro nos seus interesses do que nos próprios interesses da Gallagher. Isso eu acho que é importante a gente reforçar, né? Porque a Gallagher, diferente de outras empresas, cada empresa tem uma realidade. A Gallagher, diferente de outras empresas, espera dedicação exclusiva, né, para a empresa. Então, se você tem qualquer outra atividade fora, tá lá no nosso código de conduta que você deve submeter um relato de potencial conflito de interesses, mesmo que não seja real, né? Ele é potencial. Eu vou dar um exemplo. Eu também dou aulas, né? Fora daqui eu dou aula de compliance. Eu submeti lá para a minha gestora, antes de entrar até na Gallagher, submeti quais são as instituições em que eu dou aula e dizendo, em algumas eu sou remunerada, outras eu não sou remunerada, eu também conto isso, justamente para ter um resguardo para mim, de que ninguém vai me acusar depois de conflito de interesses. Então, é isso. Eu acho que contar para a gente os conflitos de interesse, além de ser parte da exigência do nosso código de conduta, é também uma proteção para cada um de nós, né? Que legal, Esse seria um podcast exclusivo só falando sobre conflito de interesse. É verdade. A gente falou bastante sobre muitos temas. Eu acho que a palavra foco, assim, que poderia resumir todas as nossas questões e respostas, é a palavra proteção, né? Eu acho que o canal de ética significa isso. E aí, para finalizar, eu gostaria que a Paty desse uma declaração final, uma mensagem para todos nós da companhia, inclusive a gente aqui do Compliance, a respeito do canal. O que ele significa para você, por todos esses anos de experiência que você tem, o que você vê quando ele não é utilizado, o que ele significa para você? Então, eu gosto de contar história, né? Então, eu vou contar uma pequena historinha aqui, que uma vez, quando eu trabalhava no Google até, eu fiz um pro bono, que era um pro bono da ONU, que colocava em contato compliance officers de grandes multinacionais do mundo com compliance officers de empresas estatais. E, nesse caso, eu fui colocada com uma compliance officer, que era, coitada, uma equipe de uma pessoa dentro da empresa, era uma empresa estatal de energia da Colômbia. E ela, quando a gente se reuniu, então a gente fez várias sessões para trocar experiências, né? Porque essa era a ideia do programa. E aí, quando a gente se reuniu, ela falou assim, eu tenho uma dificuldade aqui muito grande, porque toda vez que eu vou apresentar relatório para a diretoria vira e fala, nossa, nós não tivemos nenhuma denúncia no canal? Excelente! E quando ela falou isso, eu falei, não, pelo amor de Deus. Um canal que não tem denúncia, muitas vezes, mas assim, eu diria quase 100% das vezes, representa o fato de que as pessoas não confiam no canal. Então, falta o básico do canal, que é a confiança, né? E a confiança só vem com as pessoas entenderem o que acontece, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Mas é isso, não ter denúncia não é bom, é ruim, porque problemas acontecem. A gente tem quantas pessoas aqui no Brasil, quantos funcionários aqui no Brasil? Muitos. Vai dar problema. Gente, nós somos humanos. E isso a gente também quer que vocês entendam, que a gente tem essa abordagem humana. Todos somos humanos, cometemos erros, temos vieses. Muitas vezes a gente vai fazer um julgamento precipitado de alguma coisa. Então, o nosso exercício, né, aqui na nossa área é sempre tentar se despir desses vieses e olhar o caso com a imparcialidade que ele exige, né? Então, eu acho que não sei, a mensagem final somos todos humanos,
Erramos, acertamos, de preferência, acertamos mais que erramos, mas a gente precisa confiar uns nos outros. Porque sem confiança e sem responsabilidade, a gente não cria o ambiente que a gente quer ter. E o ambiente, ele não é só responsabilidade da liderança formal, ele é responsabilidade de todos nós, né? Da liderança formal, eu não estou isentando a liderança, não. Mas cada um de nós precisa agir desse jeito, se a gente espera, né, ser tratado também com respeito. Acho que é isso. O que vocês acham? Concordam ou não? Não discordaria, né, pessoal? 100%. Eu acho só para colocar um ponto na minha visão, acho que foi muito bem explicado pela Patrícia, todos os pilares, os colegas, as contribuições. E falando da confiança, eu acho que eu traria a parte da confidencialidade e da segurança, para que as pessoas se sintam seguras para vir até compliance, seja na plataforma, seja no cafezinho, como a Patrícia falou, para que contem, para que falem, para que se expressem, para que nós possamos, de uma forma técnica, fazer a investigação adequada e trazermos o melhor para a companhia. Então, acho que essa, talvez, ideia que o pessoal, às vezes, possa ter, eu tenho medo de reportar, porque eu vou sofrer uma represália, o que o meu gestor vai pensar em um determinado momento? A Patrícia falou muito bem, o canal é seguro, ele é independente, tem um filtro que passa fora do país antes de delegar a quem vai fazer a investigação. Então, acho que esse ponto, essa mensagem, ela é crucial para todos. E esse é o trabalho de todos nós, né? Nós, do nosso lado de compliance, entregarmos o melhor para a companhia e os colegas da mesma forma. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Para colaboradores, o nosso link do canal de ética fica disponível nas nossas comunicações internas e também na landing page de compliance. E para você que é externo e está assistindo esse podcast, ele também fica disponível na página global da Gallagher. E também... Acho que esse é o compromisso, né? O compromisso não é só interno, ele é externo também. O compromisso de fazer a coisa certa. Com certeza. Cumprir os 25 princípios da Gallagher. Muito obrigada.